Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta ao vivo agora, nessa segunda aula da jornada da anatomia dental. Boa noite a todos. Que alegria incrível ver vocês aqui novamente na nossa segunda aula da jornada da anatomia dental. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar uma olhada em quem está por aqui. Ó, a Rosana já está aqui, a Sueli também está aqui, Francisco Simões, Tatiana, sejam todos muito bem-vindos. Quero ver aqui no chat quem assistiu a aula de ontem. Teve algo que te marcou? Comenta aqui no chat, por gentileza. Quero saber se algo da aula de ontem te trouxe assim um insight, um estalo, te ajudou, transformou a sua mentalidade. Quero lembrar e concluir o conteúdo de ontem, mas antes eu tenho um alinhamento importante. Vamos lá. A produção está aqui me ajudando. Produção, dá um oi pro pessoal. Hello! Muito bom, muito bom. Olha só, vamos lá. Ansiosa já. Quem está falando é a Sulamita. Boa noite também. A galera está entrando. Ó, a Jacira falou que assistiu. Buenas noites, Grisel. Vinícius, bora aprender. É isso aí, Vinícius, bora aprender. Quero saber aqui, ó, o que mais te marcou na aula de ontem? Ah lá, ó, Sueli tá falando a percepção. Tatiane Souza lembrou um ponto importante, pessoal. Já curte aqui a nossa live. 70% de perspectiva foi o que mais marcou a Grisel. Eu sei que vocês anseiam por aprender mais e têm expectativa de entregar o conteúdo técnico, mas um grande profissional não é composto apenas por conhecimento técnico, mas também pela visão de mercado. Isso é importante ressaltar para vocês. Ó, a importância das ameias, o Vinícius está falando aqui, então a galera pegou muito conteúdo da aula de ontem. Isso é fantástico. Então vamos lá. Ontem alguns estavam ansiosos por um conteúdo mais técnico. Eu sei disso. Todo mundo quer aprender a dominar a anatomia dental, né? Quer ir direto para o conteúdo. Como se eu estivesse enrolando um pouquinho. Mas não era isso. Eu preparei um evento para conduzir e desenvolver grandes profissionais. Preciso que vocês saibam disso, né? Nossa jornada é para trazer todo esse desenvolvimento para você e a importância de dominar a anatomia. Por exemplo, aqui o Enzo está falando, ó, o que o formato dos dentes diz sobre o paciente. Isso foi o que mais marcou o nosso amigo Enzo. Quem mais? A Eliane está falando aqui, oi, cheguei. Jefferson, boa noite. Então já vai escrevendo aqui no chat, ó. Você que está chegando agora, me conta aí se você estava participando da aula de ontem e o que mais te marcou nessa aula. Eu estou curioso para saber. Então, ontem eu fiz uma brincadeira que é o seguinte, vê se faz sentido para vocês. A anatomia dental, ela não é fritar pastel. Não é meia hora você aprende um conteúdo revolucionário. Não, tem toda uma trajetória para você aprender esse conteúdo que, de fato, vai transformar a sua cabeça. Se você está atrás de um conteúdo rápido e barato, a anatomia dental realmente não é para você. Todo mundo sabe que a anatomia é uma arte. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, escreve aqui, ó. Anatomia dental é uma arte. Então, para aqueles que desejam de fato se destacar no mercado, tem um spoiler. Deixa eu ver se a galera está falando aqui que a anatomia é uma arte, produção, porque de fato, né? É uma arte. E eu já vou contar o spoiler para vocês. A Carla falou: estou acabando de assistir a de ontem, que perdi, mas já está assistindo, então você já está bem ambientada no que vai acontecer. A Masa Leão tá falando que a textura. A Sueli, ó, tá acordando, tá dando joinha, que a anatomia dental é uma arte. Toda a galera chegando aqui agora. Sueli é uma arte. Isso mesmo, Sueli. Então, faz sentido para todos vocês que a anatomia dental ela é uma arte. Então, para aqueles que desejam de fato
se destacar no mercado, tem um spoiler que eu vou liberar amanhã uma proposta incrível para o seu desenvolvimento profundo e definitivo, que vai sim mudar a sua carreira. Serão 3 formações, ó, 3 formações pelo preço de uma. Aguarde, vocês têm, ó, amanhã é o dia. Amanhã é o dia que eu vou soltar essa novidade para vocês, certo? Então não se preocupe, confie no que estou conduzindo essa aula. Olha que comentário legal. Sou apaixonada pela anatomia. De fato é uma arte, é a Eliane que está falando. É. Quem aí está comigo nessa nossa jornada para transformar a nossa anatomia? Ah, a Bruna. Ah, lembro da Bruna. Fiz o curso presencial ano passado, top demais. É isso aí, Bruna. Saudade de você. Muito bom. Quem aí está comigo? BH, né? BH, vou estar em BH em agosto. Sim, Vem de muito longe, bom. curso presencial. Quero saber aí, ó. A Jane está falando que está comigo, produção. Quero saber aqui no chat quem está comigo. Já vai escrevendo aqui, ó. Agora, lembra da brincadeira de ontem que a gente falou que a anatomia dental não é fritar pastel? Não sei se vocês lembram, mas tinham alguns apressadinhos, a gente conseguiu contornar facilmente essa situação. E o que fica é o aprendizado. Então você vai escrever aqui, ó, anatomia dental não é pastel. E já manda aí a hashtag não é pastel. Quero saber se a galera conseguiu compreender o recado de ontem. E aí, produção? Anatomia dental é rápida? É igual fritar pastel? Quem dera, né? Seria tudo tão simples, tão rápido, tão fácil. Muito bom. Legal, gente. Vamos lembrar um pouco da aula anterior, nossa aula de ontem. Ontem tivemos uma aula incrível, onde identificamos o erro que está travando sua carreira e como corrigir antes que seja tarde. Como você sair da média, da mediocridade. Isso eu bati bem forte ontem. Em alguns momentos foi até um pouco mais ríspido, porque eu precisava que esse conhecimento ficasse instalado na sua cabeça. Você precisa, de fato, sair da média, sair da mediocridade. Ah, a galera tá falando aqui, não é um pastel, é uma arte. A Stephanie também, não é pastel. Já manda a hashtag aí, eu gostei da hashtag, hein? Manda a hashtag não é pastel. Muito bom. E ontem nós discutimos como o estudo superficial da anatomia tem limitado o potencial de muitos profissionais. O que eu mencionei, o mercado da odontologia ele está sendo tomado por pessoas medíocres e os bons profissionais têm sido suprimidos por essa avalanche de profissionais medianos, medíocres, que apresentam trabalhos muito ruins. Vocês devem acompanhar aí no Instagram, vocês sabem do que eu estou falando, gente. É tanta coisa absurda que a gente vê, tanta foto de trabalho mal feito. Essa galera tá tomando espaço de quem de fato quer fazer uma boa odontologia. Esses profissionais talentosos que se dedicam, que estudam. Tá todo mundo perdendo espaço para a galera que é medíocre, tá? A galera que tá só pensando, ó, simplesmente nisso. Tomar a profissão, a nossa amada odontologia. Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Conversamos sobre como os detalhes importantes das estruturas dentais são frequentemente negligenciados. Como eu falei, que a galera está fazendo assim uma anatomia ridícula, de tão simples, de tão básica, não estão fazendo linha de brilho, detalhes oclusais, detalhes incisais, textura dental, a galera não sabe, não está reproduzindo. Isso é um absurdo. Estão simplesmente negligenciando todos esses detalhes que fazem total diferença no resultado, né? Resultando em trabalhos que carecem muito de naturalidade. Hoje em dia é uma raridade você ver um trabalho natural. É muito difícil. Lembra que eu falei que terminaria a aula hoje? Então ficou um gostinho de quero mais para hoje a gente finalizar bem rapidinho a nossa aula, tá bom? Só lembrando também
que hoje é o dia, hoje eu estou muito à vontade. Hoje a gente vai fazer o quê? Tem a nossa aula prática, ó. Tá aqui meu modelinho, tá tudo preparado. Meus instrumentais estão aqui, tudo preparadinho, porque hoje, ainda hoje, a gente vai fazer essa aula prática. Agora, vem comigo. É exatamente por isso que esse evento pode ser um verdadeiro. Deixa eu voltar aqui para mim ficar melhor, né? Esse ambiente agradável na produção que está aqui. Porque esse evento pode mudar o rumo dos profissionais para melhor? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz e sempre a gente conversou aqui entre eu e a produção. Por que, produção? Esse evento pode transformar, né, a vida, a carreira dos profissionais. É exatamente por isso que esse evento pode ser um verdadeiro divisor de águas. Eu quero demonstrar para vocês que a anatomia prática, funcional, ela vem contribuir para aumentar o seu faturamento e o seu reconhecimento profissional. É isso que a gente vai ver durante a trajetória desse nosso evento que está na metade. Tem muita coisa para rolar ainda. Estamos aqui reunidos porque sabemos que o domínio da anatomia não é apenas uma habilidade técnica, né? Não é algo básico. É a chave para transformar completamente sua trajetória profissional. Quem aí deseja transformar sua trajetória profissional? Ó, a galera tá falando aqui, 2 comentários, a live tá travando. De repente, só dá uma atualizada aí no seu aplicativo do YouTube, já vai resolver. Por aqui, a conexão tá excelente, tá bom? Quem tá travando, só dá uma atualizada que vai resolver. Aqui a conexão tá bem estável. Certo, produção? Eu quero falar, pessoal, de uma visão de mercado, algo que talvez você não tenha percebido, né? O conhecimento técnico, ele me fez chegar a um determinado patamar, não vou mentir para você, ele me fez ter um bom salário, mas não me trouxe o reconhecimento profissional, não me trouxe o impulsionamento do meu nome para vários lugares aí do Brasil inteiro. Tudo isso passou a mudar quando eu tive uma visão de mercado. Pense nos profissionais que vocês mais admiram na odontologia. Eu tenho alguns exemplos. Eu admiro muito o Paulo Cano, o Dr. Paulo Cano. Eu admiro muito o Dr. Clécio, que ele faz umas resinas incríveis. Muita gente também me tem como inspiração. Talvez você me tenha como sua inspiração. E o que todos eles têm em comum, o que nós temos em comum? Vocês já pararam para pensar? Talvez você ache que seja um conhecimento no material específico, mas não é nada disso. Tudo que faz a gente ter uma semelhança, o que a gente tem em comum, é um profundo conhecimento e controle sobre a anatomia dental. Faz sentido para vocês? Não é por acaso. Esse conhecimento é o que separa profissionais medianos daqueles verdadeiros, reconhecidos e bem remunerados. É o fundamento para trabalhos que não apenas funcionam bem, mas encantam paciente e colegas. Quantidade de... às vezes eu fico pensando, né, produção? É incrível. Olha lá, ó, a galera tá falando algumas referências para eles, ó. Tá falando do Wilton Riccieri, que também é uma referência para mim. O Ian Barroso, cara muito gente boa. Admiro ele. Ó, admiro eles e o seu trabalho também. Muito obrigado, Vanessa, que tá falando aqui. E a gente precisa, eu estava falando com a produção, a gente precisa fazer um trabalho que encanta. Primeiro vai encantar a gente, né? Depois os nossos clientes e pacientes. E é muito bom quando a gente tem um reconhecimento do nosso trabalho, a gente vê a felicidade do paciente ao receber uma prótese que a gente fez. Eu já tive experiências do paciente chorar ao receber uma prótese que eu fiz. E eu garanto para você, não tem nada que pague essa experiência, esse valor, esse reconhecimento, ver a pessoa sendo transformada ali, é algo incrível. Ontem, muitos de vocês compartilharam suas frustrações,
Trabalhos que precisam ser refeitos porque não ficaram naturais. Muita gente falou que sofre com isso. A insatisfação ao comparar seus resultados com referência de excelência. Então, vira e mexe, você pega uma postagem lá do Instagram e você começa a se comparar e você vê que faltam um caminho, uma jornada para você poder chegar ao nível daquela pessoa. Sua voz está falhando, tá tudo normal aí. Produção vai me dando feedback aí se tá tudo normal, tá bom? Eu vou continuando aqui. Tá falhando um pouco sua voz. Normal, né? Gente, tá tranquilo, tá normal. A gente vai conduzindo numa boa, tá bom? Aí é só dar uma atualizada no seu aplicativo, talvez seja apenas isso. Então, agora escreve aí para mim, qual que é a sua dor ou a sua frustração por ainda não dominar a anatomia dental? Lembrando que eu estou aqui para te guiar, pegar na sua mão e iniciar com você uma trajetória que vai te levar até o domínio da anatomia dental. Sua insatisfação, ela tem uma solução. Eu posso mostrar essa solução para você. Ó, quem aí tá vendo a live? Tranquilo, tá tudo normalzinho. Dá só um joinha aqui, ó, só para a galera saber que a live tá normal, tá bom? Só para tranquilizar a galera, para a galera dar uma mexida na internet aí. A maioria falando aqui, ó, que a live tá normal, a gente segue bem tranquilo. Então, compartilha aqui, ó, a sua frustração, a sua indignação, a sensação de estar limitado enquanto podem cobrar pelo seu serviço. Quanto você pode cobrar? Talvez você não está podendo cobrar muito ainda pelo trabalho que você tem apresentado, porque, ó, tudo tranquilo, tudo normalzinho, tá bom? Quem aí, ó, uma dica para quem está falhando, porque se a maioria está dando certo, é porque o problema não é na live, tá bom, pessoal? Quem está falhando, fecha o aplicativo, abre de novo, ou atualiza aí o aplicativo do atualiza a live, já vai resolver seu problema. A sensação, pessoal, tem muita gente que me fala isso, de cobrar pouco pelo seu serviço. Ainda não consegue cobrar muito. Essa é uma dor latente. Por exemplo, aqui, ó. A Eliane está falando o seguinte: já fiz um curso de anatomia dental com base no livro do Paulo Cano do Hilton Richieri. Preciso melhorar, preciso melhorar meus trabalhos e ter mais naturalidade. A Carla está falando. Tá tudo certo. Já aproveito para dar o coraçãozinho, ó. Aperta nesse coraçãozinho aí para nossa live ser entregue para mais pessoas. Um das maiores dores de todos os TPDs, ceramistas, dentistas, enfim, é o tempo excessivo gasto tentando ajustar detalhes que deveriam fluir naturalmente. Então, a pessoa passa ali horas e horas tentando refinar o trabalho, e quando termina, sente que poderia ficar ainda melhor. Tudo isso, toda essa frustração, ela tem uma solução. Eu estou aqui para te mostrar um caminho, te guiar, pegar pela sua mão mesmo e mostrar que a sua história pode ser completamente diferente. Essas dores são reais e afetam não apenas sua satisfação profissional, mas também os seus resultados financeiros e a qualidade de vida. Tá bom? E o mais triste é que muitos profissionais permanecem nesse ciclo por toda a carreira. Gente, o que eu vejo de protético com 12 anos, dentista formado com 20 anos, e ver a galera nova passando por eles, atropelando eles, porque de fato é isso que acontece, infelizmente, não está escrito. Tá acreditando que o domínio da anatomia dental é algo para poucos. Não, ainda tem muita gente que acredita nisso, né? Que precisa de dom para dominar a anatomia, ou fruto apenas do talento natural. Não é dom. Dominar a anatomia é pura técnica. E eu vou te mostrar o passo a passo para você dominar essa anatomia. Então, produção, tem alguma pergunta aí? Já vai separando as perguntas mais relevantes para a gente comentar durante a nossa live. Vai separando as perguntinhas aí, a gente vai falando.
Galera, eu estou aqui hoje para mostrar que existe um caminho claro e acessível para a excelência na anatomia dental. Na aula de hoje, vamos entrar no tema como dominar a anatomia na prática pode aumentar o seu faturamento e reconhecimento profissional. Vou revelar minhas técnicas na prática que eu já utilizo há 18 anos. Vocês vão ver um pouco qual melhor cera. Já vou mostrar na nossa aula prática, vou mostrar a melhor cera, tá bom? Antes de entrarmos no conteúdo principal, eu tenho algumas orientações importantes, tá? Então, já prepara o seu material para a nossa aula prática, que vai acontecer daqui a pouco. Compartilhe aqui ó, suas dúvidas com a gente no chat. Estou aqui para a gente sanar suas dúvidas também, aproveitar esse tempo que estamos juntos para tirar suas dúvidas. Minha equipe está monitorando e eu vou responder as principais questões ao longo da aula, certo? Se puder, minimize as distrações, feche o Instagram, dá um jeito de ficar meio off, só apenas conectado na nossa live, para que você possa aproveitar o conteúdo denso e prático da aula de hoje, certo? Lembre-se que esta aula ficará disponível por pouco tempo, então a galera que está perguntando se a live vai ficar salva, ela vai ficar salva, mas por pouco tempo. Para quem está chegando agora, quem aí não participou da aula de ontem e está chegando apenas hoje, comenta aí no chat para eu saber. Você está chegando agora. Para quem está chegando agora ou não esteve na aula de ontem, deixe-me apresentar brevemente. Sou Fernando Matos, técnico em prótese dentária com mais de 18 anos de experiência, por mais que não pareça a minha cara de jovem, né? Eu tenho 18 anos dedicado à excelência na anatomia dental. Sou proprietário do Vitra Lab e fundador do centro de treinamento Vitra Dental Training. Ao longo desses anos, desenvolvi um método de encerramento neurovisual que já transformou a carreira de centenas de profissionais. Como palestrante nacional, já compartilhei essa metodologia em eventos nos principais centros odontológicos do país e o feedback tem sido cada vez mais extraordinário. Como, por exemplo, no final de semana passado eu estava em Santarém, ministrando para uma turma de 18 dentistas. A galera sempre relata que aumentou aí 70% os seus honorários após dominar essas técnicas. Ó, a galera tá chegando hoje, o Gabriele, quem mais? A Eliane está perguntando se a técnica é progressiva, sim. A gente já vai mostrar a técnica agora. Esse ano eu já tenho uma agenda para ministrar curso na Rússia, mas é um segredo entre a gente, tá? É onde a anatomia dental, o domínio da anatomia dental me levou. Já extrapolamos as barreiras aqui do Brasil, estamos chegando em outro continente. Mas não é o Fernando Matos que está indo lá, é o domínio na anatomia dental. Amanhã, ano que vem, pode ser a Elaine, pode ser a Gabriele, pode ser a Juliana, pode ser você que está indo sendo reconhecido em diversas capitais do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então hoje eu prometo a vocês, ao final desta aula, você terá clareza sobre o caminho específico para transformar seu conhecimento na anatomia dental e reconhecimento profissional e financeiro, certo? Tá tudo preparado aqui já. A gente vai entrar na nossa aula, a gente vai recapitular a aula de ontem. Estamos aqui com o nosso PDF aberto. Deixa eu mostrar para vocês onde a gente parou ontem e finalizar aquele pedacinho que faltou. Olha só, vamos mudar aqui para o nosso PowerPoint. Quem lembra onde a gente parou ontem? Ficou todo mundo com um gostinho de quero mais, querendo aprender um pouquinho mais sobre a finalização dos trabalhos. Deixa eu ver o que a galera está falando aí em produção. Perguntaram se ganha certificado Estão perguntando se tem certificado? da jornada. Não tem certificado, tá, galera? Para essa jornada não preparamos um certificado. Certo? Então, todo mundo lembra da aula de ontem, ó?
Caramba, você fala fluente em russo? O Wellington tá perguntando, Wellington, eu falo fluente anatomia dental, tá bom? Eu falo fluente anatomia dental e é isso que importa. Lá o pessoal vai dar um jeito de traduzir. Eu não sei. Eu só sei que eles falaram assim, ó, pode falar na sua língua materna. Aqui a gente tem tradutores. É onde você vê que o domínio da anatomia, ele extrapola tudo que você imagina, né? Professor top, o Maurício está falando. Ó, a nossa jornada não tem, embora a nossa jornada não tenha o certificado, mas o curso ele tem, e amanhã eu vou apresentar para você uma condição única para você ter 3 formações pelo preço de uma. Então, a gente parou na aula de ontem nos terços de inclinações vestibulares. Eu vou mostrar aqui para você como você evita um dos principais erros que a gente vê no dia de hoje. É muito comum. Olha só, eu tenho que me recorrer aqui aos meus casos, né? Que eu tenho aqui guardado, que são referências negativas. Bom, aqui tem um caso muito comum da gente ver aí pelo Instagram. É muito comum que a pessoa faz uma anatomia chapada. Simplesmente isso. Olha só, a gente falou tanto, a gente bateu tanto ontem. Ontem foi um pouco ríspido até, mas era necessário mostrar para vocês o que está acontecendo no dia de hoje. Guarda essa imagem aqui, esse frame, olha só. Seu curso com certificado é online? Exatamente, Juliana. O curso online, todos os meus treinamentos online, a pessoa vai ter o certificado assim que terminar o curso. Então você tem lá, você pode imprimir seu certificado. Os meus alunos sempre emolduram os certificados, eles batem foto, me mandam. É muito legal ver que eles valorizam demais esse curso e o curso agrega tanto para eles que eles querem estampar isso na sua parede. Uhum. Então, aqui nós temos um exemplo bem claro. O que está acontecendo aqui? Percebem a projeção desse dente como está muito chapado. Olha só. Então, se esse profissional tivesse um conhecimento, assistisse essa jornada da anatomia na prática, ele com certeza, mas sem sombra de dúvidas, eles não cometeriam esse erro. Ó. Mais um caso onde o trabalho está completamente chapado. Esse tipo de trabalho que eu quero que você evite de fazer. Então, olha só, os 3 terços de inclinações vão evitar que você cometa esse erro. Mais um pouco. É muito conteúdo, gente. Isso aqui vocês vão ver distribuído em vários módulos. São mais de 15 módulos por curso. É muito conteúdo para vocês verem. Aqui, achei. Então eu tenho aqui, ó, todo mundo tá vendo aqui meu cursor do mouse, né? Isso aqui é o que a galera reproduz. Um dente chapado, aquela anatomia básica. Mas quando a gente aplica um conhecimento básico de fazer 3 inclinações num terço vestibular, a gente acaba quebrando essa anatomia muito chapada. Então a pessoa que ela tá cometendo esse erro aqui, ela não, infelizmente, não conhece a anatomia básica. Eu vou mostrar para vocês na aula prática que a gente consegue contornar isso muito facilmente, porque o dente natural ele foi projetado com essa inclinação da face vestibular. Então, precisamos reproduzir e de uma forma bem simples a gente consegue então fazer isso. Lembrando que toda vez que der um insight aí na sua cabeça, você pode mandar aquele emoji do cérebro explodindo, tá bom? Quando a gente fala de linha de brilho, ontem eu comentei um pouco sobre elas, elas são responsáveis por trazer aquela definição. Sabe aquele trabalho que te enche os olhos, que o seu paciente fica feliz, que você vê muitos comentários positivos lá no Instagram? É exatamente o cuidado que o profissional teve em reproduzir essas linhas de brilho com o máximo de detalhe é o que faz diferença entre esse profissional que é elogiado e alguns profissionais que são criticados, não nos comentários visíveis lá no Instagram, mas com certeza no inbox. Muita gente deve mandar aqui, ó,
publicações como essa, falando, olha como esse dente, esse trabalho tá feio, olha que dente horrível, não acredito que ele está fazendo isso para os pacientes dele. Talvez se o seu caso, se hoje você está entregando um trabalho assim, quero te falar que tem solução e a solução é mais simples do que você imagina. Eu vou conduzir uma aula que você já vai ser capaz de solucionar esse e muitos outros problemas, tá? Para não entregar mais um trabalho como esse. Então, nós temos a linha de brilho como um dos principais fatores para trazer mais definição para o seu trabalho. E a gente já falou um pouco aqui sobre a área de sombra. Ontem eu falei bastante que muita gente até salvou essa informação, né? Muita gente compartilhou comigo no Instagram. Poxa, professor, aquele sua aula sobre a área de sombra, ela me explicou muita coisa, estava acontecendo isso comigo, estava retendo muito alimento nas minhas facetas, e agora eu entendo por quê. Eu recebo esse feedback direto, porque as pessoas, elas nem imaginam que cada parte, cada detalhe da sua anatomia, da anatomia natural, ele tem um porquê, ele tem uma função. E saber a função vai te fazer aí evitar muitos erros, tá bom? E a gente chega na textura vestibular. Eu vou mostrar para vocês o que é textura vestibular. Vou mostrar aqui uma foto. Olha só, olha isso aqui. Olha essa riqueza de detalhes. Isso é textura vestibular. Quando você pega muitos trabalhos que, quando no máximo a pessoa faz um suco de desenvolvimento e mal posicionado, você entende que existe um abismo entre pessoas que oferecem trabalho na média e profissionais qualificados que dominam a anatomia dental. Isso aqui é uma arte. E é isso que a gente precisa proporcionar para os nossos clientes, para os nossos pacientes a partir de hoje. Esse é o objetivo de chegar nessa textura. Não o que a gente vê comumente nesses casos aí do Instagram, tá bom? Como que a gente pode atingir uma textura como essa, bonita, natural, cheia de detalhes? Eu desenvolvi um passo a passo, que não é só eu que tenho esse passo a passo, mas ele é muito básico e ele é muito funcional. Vai ficar bem fácil de você entender. Eu divido a textura em dois grupos: as texturas verticais e as texturas horizontais, tá? E dentro de cada grupo tem dois tipos de textura. Tem a macrotextura vertical e a microtextura vertical. Tem a macrotextura horizontal e a microtextura horizontal. Algum de vocês já tinham ouvido esses termos? Vocês já sabiam que era mais ou menos assim que a gente classificava as texturas? Quem já sabia, compartilha comigo aí no chat se você já sabia, tá? Eu tenho um passo a passo que vai facilitar demais você executar essa textura de forma natural. Qual que é, professor? Entrega para a gente esse passo a passo. Então é o seguinte: primeiro eu vou começar pela macrotextura vertical. Quais são elas? São os sucos de desenvolvimento. Ó, o Vinícius está falando que não sabia que existia esses termos, que existia esses tipos de textura. Anota aí, Vinícius. A gente pega a macrotextura vertical. Ela é uma textura mais proeminente, mais definida, onde a gente consegue perceber um pouco mais distante. Já um pouco mais de distância a gente consegue perceber e por isso ela tem o nome de macrotextura, certo? Logo depois a gente vai para macrotextura horizontal. Então, primeiro a vertical, depois a horizontal, que são as periquimáceas. São pequenos sulcos horizontais que também trazem essa dinâmica para o nosso dente ficar um pouco mais natural. Depois de feito a textura macro, tanto a vertical quanto a horizontal, a gente passa então para a microtextura. E na microtextura é onde mora o perigo, né? Onde muitos profissionais que tentam executar essa microtextura e não sabem, acabam deixando toda a superfície do seu dente meio riscada, sem um aspecto natural. Então, eu sempre falo nos meus treinamentos, nos meus cursos, que
A gente precisa treinar incansavelmente para reproduzir algo natural. O treino vai fazer parte da sua vida a partir de hoje e você precisa levar isso como uma filosofia de vida, certo? Então, para a gente reproduzir a microtextura, tanto a vertical, que eu faço primeiro, que eu dou o nome de ranhuras, tá? Então, o passo seguinte, que seria o terceiro passo, é a gente fazer a microtextura vertical. E por último, então, para o gran finale, que é isso aqui, ó. Vai trazer esse aspecto como se fosse a impressão digital na superfície vestibular do seu trabalho, é a microtextura horizontal, que tem um nome bem peculiar, chamada de estrias de Hertzius. Um nome difícil para uma textura que vem da melogênese, a formação do esmalte. É um conteúdo bem denso, dá para a gente falar algumas horas sobre ele. Mas aqui a gente vai ser mais objetivo, vamos direto ao ponto. Correto, produção? Galera, concluí a aula de ontem. Vocês estão satisfeitos com esse conteúdo? Agregou um pouco mais no seu conhecimento, conteúdo que eu acabei de compartilhar? É muito importante saber. Então, comenta aqui no chat para eu saber se esse conteúdo foi de alto valor para você. Tenho certeza que você não vai mais errar essa textura vestibular. E olha uma comparação aqui, ó. Guarda essa imagem aqui. É até sacanagem falar isso. E compara com isso aqui. Vamos chegar lá. E aí? Ó, o Felipe tá falando que agregou. É isso aí, Felipe. Tamo junto. Já escreve, comenta aqui no chat para eu saber. Olha a diferença. O Bruno tá falando ali, show. É isso aí, Brunão, tamo junto. Olha a diferença. Não dá para comparar, para balizar um profissional que entrega isso e um profissional que entrega uma textura natural. Na hora que você bate o olho, você já identifica. Esse é profissional. E esse aqui, a pessoa que faz isso aqui, ela tem muito a aprender, tem muito a evoluir ainda. Produção, como que está a expectativa para a nossa aula prática? Cadê a galera? O Tuan perguntou, Fernando, hoje a aula será de incisivos, mas você pretende dar curso para os demais dentes? Ó, o Tuan está perguntando. Hoje a aula vai ser para os incisivos, mas se eu pretendo dar aula sobre todos os demais dentes. Galera, no meu treinamento, nesse combo de 3 treinamentos, 3 formações pelo preço de uma, eu ensino a fazer todos os dentes da boca. Simples assim. Então, todos os dentes vai ter uma aula específica para cada dente, onde você pode aprender, ver, rever quantas vezes forem necessárias. Tá certo? Agregou muito, valeu. Você é top, o Will tá falando, Will Silva. Último tópico aqui para a gente encerrar então o nosso conteúdo de ontem, fechar com chave de ouro, é a gente falar sobre harmonia e simetria. É possível ter harmonia mesmo não tendo simetria. A Rebeca está falando, agregou as texturas. Maravilha. É possível você ter harmonia mesmo sem ter simetria. Como, professor? A natureza ela é incrível, né? A gente foge um pouco do padrão de dente que a gente está vendo hoje, que é só o quê? Todo mundo alinhado, todo mundo na mesma altura, todo mundo meio encaixotado no mesmo formato. E a gente traz para a realidade da natureza que é outro papo, né? Outro nível. Aqui a gente tem um sorriso, e esse sorriso eu considero um sorriso belo, tá? Mesmo tendo algumas assimetrias, diferenças de tamanhos, diferença de posição de dente, mesmo assim, é um sorriso belo. A gente consegue identificar a característica que deixa esse sorriso bonito. E também a gente precisa absorver isso para o nosso dia a dia, para a nossa filosofia de trabalho. Olha só. Quer ver outro exemplo? Mais outro exemplo do que pode ser belo, mesmo não sendo simétrico. Então, fugindo um pouco do que a gente tem hoje no mercado, você pode tomar isso como uma referência para você e construir dentes mais bonitos. Tenha sempre
como alvo da sua referência o dente natural. Não há nada mais bonito que o dente natural. Agora, nós vamos agora para a nossa aula, tá? Então, encerrando o conteúdo de ontem, a galera falou que agregou ainda mais do que ela já tinha visto ontem. Olha só, bora para a prática. Vamos fazer nosso enceramento. É hora da gente fazer o nosso enceramento. Eu tenho aqui o meu gotejador, já está prontinho. Comenta aí, ó. Bora para a prática. Já manda aí, ó. Comenta aqui, ó. Bora para a prática. O gotejador já está preparado. Cadê o seu? Já está pronto também para você encerar junto comigo. Vamos embora. Agora, deixa eu ver. Quem está junto comigo aí? Bora para a prática. Escreve aí no chat. Muito bom. Deixa eu ver. O objetivo é sempre a naturalidade. A Janice está falando. Vamos lá, vamos lá. Produção, vou mudar para minha câmera de mesa agora. Aqui é onde a mágica vai acontecer. Estou aqui com o meu modelinho, tá? É um modelinho impresso, mas pode ser o seu modelinho de gesso também. Esse modelinho que você separou com cuidado, com carinho, vai ser muito útil nessa aula. Olha lá, todo mundo pronto, Janice está pronta, Andriele está pronta. A Kate está pronta também, Rebeca tá pronta, Renata também. Então vamos lá. Antes da gente começar o encerramento de fato, aqui a gente tem uma oportunidade de utilizar um material que é a cera. Olha só, é um material muito acessível e muito prático da gente utilizar. É mais fácil eu treinar na cera do que qualquer outro material. Concorda comigo que a cera é um material mais acessível, mais prático, não requer tantos equipamentos assim para a gente trabalhar com ela. Então, a minha orientação é que a partir de hoje você comece a treinar na cera. Utilize a cera como forma de treinamento e você vai ver, você progredir, você consegue fazer mais enceramentos em menos tempo, é muito mais prático, muito mais acessível também, o custo é mais baixo e vai trazer o mesmo resultado que outros materiais aí, que treinar em outros materiais. Tudo bem? Estou pronto aqui. Eu vou começar o meu enceramento. A gente tem esse modelinho aqui, é um modelo rígido, tá? Os troquéis não saem para ficar igual o de vocês. Eu quero me igualar a vocês para que você tenha um máximo de experiência. Você reproduza a mesma anatomia que eu. Esse é o intuito do método que eu ensino. E para a gente começar, nós vamos fazer uma parede de cera em cada um desses centrais, tá bom? Eu quero que você confie no método que eu estou ensinando. E eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender. Porque muita gente não dá importância, muita gente quer pular etapas, mas é hora de você aprender, é hora de você pegar esse passo a passo, assimilar o passo a passo para reproduzir no seu dia a dia, tá bom? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Vou começar o meu encerramento, galera, aqui pela cervical dos meus preparos. Então eu vou pegar a minha cera, olha só, vou trazer a minha cera bem fluida, preenchendo toda a cervical. Tá certo? De modo que eu não tenha nenhuma bolha entre essas gotas de cera que eu estou adicionando, tá? Na hora da escultura, o meu enceramento ele vai estar bem preparado, bem liso, bem forte, para que na hora que eu estiver esculpindo não apareça nenhuma bolha no meio da minha cera. E olha só, eu vou fazer os dois centrais ao mesmo tempo. Por que os dois centrais ao mesmo tempo? Dessa forma, eu vou garantir que eu tenho o máximo de simetria entre esses dois centrais. Ou seja, os dois centrais vão terminar exatamente iguais. E essa é a dificuldade de muita gente. Hoje eu recebi um comentário no meu direct falando: poxa, professor, eu tenho muito tempo já que eu sou dentista e eu não consigo reproduzir uns centrais com tanta simetria assim. As pessoas ainda batem cabeça, pessoal. É muito comum isso. As pessoas batem cabeça porque não conseguem reproduzir a mesma anatomia nos dois centrais. E uma coisa muito básica.
que você vai aprender agora. Vamos lá, então. Vou preencher aqui todo esse espaço funcional livre, tá? Fechando bem as ameias. Se você está me acompanhando aí, vai falando se você está conseguindo reproduzir no mesmo ritmo que eu, tá? Vai me direcionando aí. É muito importante você comentar aí no chat se você está acompanhando o raciocínio, a linha de raciocínio do professor. A produção está aqui na expectativa, querendo encerrar também, né, produção? Muito bom. A gente vai preencher, pessoal, fazendo 2 paredes de cera, tá? Qual a temperatura ideal do gotejador eu devo usar? É uma pergunta muito boa. Como existem várias marcas de gotejadores, cada uma vai ter uma temperatura diferente, eu costumo utilizar esse exercício aqui, ó, como forma de calibrar a temperatura do meu gotejador, de achar a temperatura ideal, né? Eu vou pegar uma gota de cera com o meu gotejador, vou depositar na superfície plana, pode ser aqui a base do meu modelo, ó. Olha só. E se essa gota de cera, por exemplo, ela esparramar muito na superfície plana, quer dizer que o gotejador está com a temperatura muito alta. Então você deve abaixar um pouquinho, tá? Se por acaso a tua gotinha de cera, olha só, ela formar uma esfera bem redondinha, é porque você chegou na temperatura ideal. Então, utilizando esse pequeno exercício, você vai ajustando aí a temperatura do teu gotejador, tá bom? O meu aqui já está na temperatura boa, temperatura ideal, e eu vou seguir aqui com o nosso enceramento. Olha só, por mais que você queira, eu sei que você está ansioso para fazer o formato do central já, mas confia no professor, dá esse voto de confiança no que eu estou ensinando agora. Só peço que você execute o passo a passo exatamente igual eu estou fazendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos preencher todo esse espaço aqui dos 2 centrais. E a produção vai pegando as perguntas aí que forem relevantes e a gente vai comentando durante a nossa aula. Deixa eu ativar a minha... Pronto, ativei aqui o meu retorno, agora está mais fácil. Tem uma forma de você fazer uma barreira para jogar a cera na palatina, na altura também. É você utilizando um dedo como barreira, tá? Então eu recomendo que você não deixe o gotejador encostar no seu dedo, apenas deixe a gota de cera cair, igual eu estou fazendo aqui. Não tenta arrumar a cera agora, tá? Você vai encostar a ponta do gotejador no seu dedo, vai acabar se queimando. Então, olha só, não precisa fazer formato de dente, não se preocupe com isso agora. Só se preocupe em levantar uma parede de cera aqui, que já já você vai conseguir dar formato para essa parede de cera utilizando referência do próprio modelo. Nada melhor do que o modelo para dar as referências necessárias para a gente construir o nosso enceramento. Perfeito? Vão deixando a cera bem fluida para ela não descamar na hora que você estiver fazendo. Olha só, deixa eu puxar o foco aqui. Foi. Na hora que você estiver fazendo a escultura. O primeiro ponto, pessoal, que eu quero mencionar com vocês aqui é que o volume da gengiva ele é uma referência para a gente. Então, eu não posso ter o meu dente, a minha restauração, com um volume muito além da minha gengiva. Isso vai gerar um sobrecontorno. Isso é o erro que muita gente comete. Certo? Olha só como é fácil tirar o dedo aqui, ó. E a gente acabou de criar uma barreira para dar o suporte para a cera. E agora eu quero que você levante essa barreira. Então você vai buscar um pouco mais de altura
tá? Do que os centrais, do que os laterais, desculpe, e mais volume vestibular também. Então, a nossa barreira de cera, a nossa parede de cera, vai ser feita dessa forma. Mais altura e mais volume vestibular. Quero ver se vocês estão fazendo também, hein? Ao final da aula, vocês vão fotografar. A gente vai dar um jeito de receber a sua foto. Vamos abrir o grupo por um instante. Você manda o seu ensinamento. Vai ser bem legal a gente compartilhar o resultado que nós obtivemos na aula de hoje. Então, aqui eu vou buscar um pouco mais de volume vestibular. Olha como está ficando. Eu sempre falo em todos os meus treinamentos que aqui nós temos uma linha de continuidade. Observa aqui. Produção, por gentileza, um outro lápis de cor. Eu tenho um lápis de cor cinza. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Tem. Um azul. Tem. Ó. Voltou aqui. Isso aqui é extremamente importante. Só de você saber disso aqui, você já vai evitar fazer trabalhos como aqueles que a gente estava mostrando anteriormente na aula. A linha de continuidade. Percebe que cada borda incisal ela vai se conectando com a borda incisal do dente vizinho. E a gente tem um formato de um arco dental. Então, essa minha parede vestibular, ela não pode estar lá na frente, ela não pode estar lá na palatina. Ela tem que estar exatamente nesse ponto aqui, ó, entre essa linha, no meio dessa linha, tá? Então, gente, isso aqui já resolve sua vida. Esse simples detalhe já vai resolver sua vida. Na hora que você estiver esculpindo uma restauração, você vai analisar ela por vista oclusal, de cima, e você vai encaixar a face vestibular junto com essa linha de continuidade que é formada pelas bordas incisais do lateral e do canino. Alguém sabia dessa informação? Já escreve, já manda aquele emojizinho, ó, na cabeça explodindo. Quero ver esse emojizinho aí. Vou até trocar aqui meu gotejador. E vou continuar levantando a minha parede de cera, tá? Aqui eu estou dando altura para ela. E uma forma da gente verificar a altura de todas as nossas restaurações, trabalhos anteriores, é utilizando uma superfície plana. No caso aqui, ó, eu vou usar a base desse modelo, tá? Na superfície plana, vai tocar a borda incisal do meu ensinamento e a borda incisal do canino, tá? A ponta do canino. E não vai tocar o lateral, obviamente, porque o lateral ele é menor do que o central, tá? Então, essa é uma referência muito boa para a gente utilizar. Usa uma face plana, uma superfície plana, para você identificar a altura da sua parede de cera. Não se preocupe com o formato do dente nessa etapa. Confia que vai dar certo. Estou aqui para te ensinar e elevar o seu conhecimento e o domínio da sua anatomia. Confia no processo. Maravilha, olha só. Agora a gente vai dar mais volume vestibular. Primeiro, porque os nossos centrais, eles naturalmente são mais volumosos do que os laterais. Então, a nossa parede de cera, a gente vai buscar isso, esse volume a mais. Olha só. Então, vamos dar volume vestibular. Uma das principais informações que eu vou compartilhar com você aqui agora, que você vai levar para o resto da sua vida, e um dia você vai lembrar de mim, vai lembrar, poxa, participei de um evento, uma jornada lá com o professor Fernando. Olha, aquela informação que ele deu mudou completamente a forma como eu trabalho. Aguenta aí. Aguenta aí, já já eu vou compartilhar essa informação com vocês. Terminando aqui a nossa parede vestibular. Olha o quanto eu estou acrescentando de volume. Não precisa ser nada exagerado, tá? Porque a gente vai tirar depois
nós vamos tirar depois aqui o excesso de volume. Então, se você adicionar muito volume, você vai ter mais trabalho apenas para dar acabamento no seu enceramento. Então, aguenta aí. Olha só, produção falando aqui da minha postura. Vai, não tem como corrigir, né, pessoal? A gente já se adaptou a uma postura um pouco mais curvada. São anos, 18 anos trabalhando assim, mas é importante a gente manter esse alinhamento para não gerar problemas futuros. Então, sempre que possível, procure corrigir sua postura. Fique se autocontrolando aí, né? Se autorregulando. Vamos terminar agora o nosso incremento na face vestibular. Não, ó, zero formato de dente ainda, tá um negócio bem grotesco. Quero que você faça exatamente assim. Para algumas pessoas vai ser bem fácil construir essa parede de cera, tá? Eu sabe que eu gosto, produção, de ver o chat assim, ó, mandando a cabecinha, mandando emoji da cabeça explodindo. Então vamos lá, galera. Mais um pouquinho de volume, ó. Eu sempre vou conferindo e o meu próprio modelo vai virar referência para mim. Então aqui, ó, tô vendo que o meu lateral tem quase o mesmo volume do meu central. Então preciso que diferenciar esse volume do central. Acrescento um pouco mais. O Richard falou, ou eu aprendo anatomia ou arrumo minha postura. Os dois não dá. Não dá, é verdade, Richard. Não dá, não tem como. É muita concentração, né? É exigir muito. Muito bom, olha só. Lembra que eu falei que ia compartilhar com vocês algo que mudaria possivelmente para sempre a forma como você trabalha? Então, chegou a hora de compartilhar essa informação. Galera, quando você está aprendendo a fazer uma anatomia, seu cérebro ele vai pegar alguns vícios, tá? Todo mundo tem algum vício. Todo dentista que já é formado há mais tempo, todo protético que já tem um tempo de experiência, ele tem alguns vícios. E para essa pessoa talvez seja um pouco mais difícil largar esses vícios para adquirir um conhecimento novo. Mas você que está começando, isso aqui pode ter um potencial de mudar sua carreira, sua forma de finalizar seus trabalhos. Que é o quê? Você vai adquirir um vício positivo. Eu vou te ensinar um vício positivo. O resultado do nosso trabalho, pessoal, seja ele qual for, vou pedir a ajuda da produção aqui, pegar esses trabalhinhos finais para mim, o Emacs e o provisório. Seja ele qual for o material, ele vai passar pelo seguinte ponto, tá? O quanto você tem zelo na hora de fazer o acabamento do seu trabalho é o quanto você vai ter uma anatomia mais natural e mais bonita. Olha essa anatomia bem acabada. Olha só, isso aqui é uma cerâmica, mas poderia ser um provisório também. Então, não é, olha só, não é o material, mais uma vez, não é o material. O quanto você aplica um acabamento mais refinado na sua anatomia é o quanto o seu trabalho vai ficar bonito no resultado final. Ah, se eu não dou muita atenção para o acabamento do meu material, você já perdeu o jogo. Você já está fora do jogo. Com certeza, o seu acabamento final, o seu brilho final, não vai ser tão bom quanto de alguém que faz todo o acabamento correto. Ó. Então, o que eu ensino é que a cada etapa você vai trabalhar o refino do seu acabamento. Então, olha como eu vou deixando essa primeira etapa inicial de forma mais regular. Isso aqui, se eu levo para minha vida, cara, eu vou ter esses resultados aqui, ó, de acabamento final, de brilho. O brilho ele só vem do acabamento final. Então, já na cera, é fundamental
que você execute um bom acabamento. Presta bem atenção, é isso que vai mudar o seu jogo. Você dá acabamento correto, você está, ó, você está refinando a sua coordenação motora. O Felipe falou uma máxima aqui, ó, produção. Pega aí o comentário do Felipe. Isso aqui é muito comum de se ouvir. Um provisório desse, Olha, assim, é perigoso. o cliente não volta mais. Muito bom. Mas quando você faz um trabalho bem feito, não tem jeito. A pessoa vai querer voltar assim. Ela vai querer algo mais definitivo. Vai falar de você para outros clientes. Tudo começa, é uma engrenagem, tudo começa a colaborar para o seu reconhecimento profissional e aumentando também seu faturamento. Então percebe, olha o meu cuidado em deixar aqui a minha superfície já refinada, mesmo na cera. Eu vou ter uma infinidade de processos aqui, mas eu tenho a atenção de deixar cada detalhe o mais regular possível. Isso vai me trazer esse vício positivo, vai me fazer em todos os materiais daqui para frente trabalhar bem o acabamento, deixar aquela superfície regularzinha e o resultado final é isso aqui. Vale a pena adquirir esse vício positivo? Então vamos embora. A partir desse ponto, pessoal, a gente vai transformar essa superfície aqui, ó, em uma superfície plana. Beleza? Quem aí está inserando junto comigo? Responde aqui no chat. Vamos deixar a nossa superfície muito plana. E eu vou utilizar essa ferramenta para isso. Ó. É um bisturi de lâmina reta. Pode ser um igual ao meu, pode ser um que você tem aí. Por que a lâmina reta, professor? É simples. Porque uma lâmina reta, ela tem uma superfície de corte maior. Ó, tamanho da minha superfície de corte. Então eu consigo alinhar os dois dentes no mesmo volume vestibular. Olha como eu vou fazendo aqui, ó. E o segredo está na forma que você deixa a lâmina do seu bisturi. Se você deixar a lâmina assim, muito rente ao enceramento, muito reta ao enceramento, ela vai encher de riscos. Então você inclina levemente para baixo o corte da sua lâmina e começa a fazer esse acabamento. Olha como vai ficando regular a superfície do meu enceramento. Puxei aqui no zoom, chegou. Produção, a qualidade está muito boa de imagem. Estou gostando bastante. Será que a galera está gostando também? Dá para ver os detalhes? Será que dá para ver alguns detalhes aí? Então, a gente trabalha. Olha como eu encaixei aqui, ó, a minha face vestibular na linha de continuidade. Então, se eu tenho muito volume de cera, eu posso ir reduzindo e encaixando esse volume de cera na minha linha de continuidade. Isso aqui é o primeiro passo do acabamento dos nossos centrais. É você deixar essa superfície plana, regular e bem regular mesmo. Ó, eu vou deixar aqui, ó, bem regular. Olha como eu trabalho a superfície do meu enceramento. E não tem nenhum lugar no meu enceramento que fique ondulado. Eu deixo ele 100% plano. Começa até a brilhar já. Parece que já dei o acabamento final, mas ainda não. É muito importante aqui, ó, a gente ter o volume, a referência do volume da gengiva, tá? Olha só, eu vou fazer o meu enceramento um pouquinho a mais de volume do que a gengiva, só um pouco. Quando eu falo de acabamento, eu estou falando nisso aqui, ó. Vocês percebem alguma irregularidade na superfície do meu enceramento? Praticamente não tem nada. Nada de irregularidades. Mas eu preciso que sua parede de cera,
ela esteja acompanhando a minha. Olha só, aqui nesta distal do meu enceramento, do meu centralzinho, eu perdi um pouco de volume, então vou acrescentar esse volume, chegando bem próximo aqui da proximal do meu lateral, tá? Eu preciso que toda a extensão do meu enceramento ele esteja regular, ele esteja assim nesse tamanho. Tem muita gente encerando aí, produção? A galera tá dando esse feedback aí. Eu estou. Opa, Agora entendi o que você estava fazendo errado. Estava marcando tudo. Top demais. que maravilha. Estou marcando os instrumentais. Instrumentais aí, pessoal, é uma novela. Eu vou passar no horário nobre a novela desses instrumentais, mas logo logo a gente vai ter instrumentais aí de excelente qualidade. Aguardem, no momento eu não tenho nenhuma unidade para venda. Então, esse é o ponto. Não tem formato de dente, mas a gente vai chegar lá no formato. E o mais importante, você vai chegar junto comigo. Então, a superfície vestibular do seu trabalho tem que estar assim, ó, completamente plana e completamente regular. Olha como eu vou treinando a minha coordenação motora fina para entregar uma regularização como essa, tá? Vamos agora fazer a individualização desses dois elementos. Antes disso, eu quero completar aqui a minha face palatina. Então vamos preencher junto comigo a nossa face palatina. Então eu venho, é importante você fechar, preencher aqui ó, todos os espaços que tem nesse enceramento. Deixa tudo muito bem preenchido. Para a gente ter a nossa face palatina bem regular também. Tá todo mundo aqui comigo? Escreve aí no chat se você está me acompanhando, se você está no mesmo capítulo que eu. Para saber que não tem ninguém ficando para trás aí, hein? Estou aplicando porcelana, mas estou acompanhando tudo. Show de bola. Com certeza você vai usar muitas dicas aqui na sua porcelana. Não tenha dúvida disso. A evolução não está restrita a apenas a cera, não. Você vai evoluir qualquer material que você trabalhe. Uma vez que é o cérebro que detém o conhecimento, não é nossas mãos. Então, o cérebro ele vai se adaptar ao material que você vai estar utilizando e vai te entregar o máximo de detalhes. Estou só assistindo, depois vou encerrar. Show de bola. Tamo junto. Depois, essa aula vai ficar salva, mas vai ficar salva por pouco tempo. Então, lá no grupo, você vai ter acesso à gravação da aula por pouco tempo, tá? Então, aproveita para acompanhar o ensinamento junto comigo. E vamos lá, hein? Vamos preencher aqui a nossa face palatina e a gente vai deixar no mesmo volume do lateral. Então, a gente vai preenchendo até atingir o mesmo volume aqui do lateral. É uma referência aí para a gente não acrescentar material demais. Como que tá ficando as faces planas da galera aí? Tá saindo uma face plana mesmo? Tá saindo uma face ondulada? Qual que é a dificuldade da galera em reproduzir essa primeira etapa do ensinamento? Olha só, finalizar aqui a nossa face palatina e passamos para a individualização desses dois elementos. Muito bom, muito bom. É bom ver a galera acompanhando, é bom ver a galera encerando junto comigo. Quero ver só o resultado depois, hein?
aquela boa e velha assopradinha para a cera resfriar mais rápido. E completamos aqui a nossa face palatina. Mais uma vez, não precisa se preocupar com o formato, tá? O formato a gente vai utilizar referência do próprio modelo para chegar no formato final. Vocês acreditem no professor. Já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, já faz sua inscrição agora. Pra você não perder mais nenhum conteúdo que a gente vai começar a fazer a partir de agora por esse canal também. Juliana perguntou, professor, pode me dizer para que serve o encerramento? Juliana, isso é uma excelente pergunta. A Juliana está perguntando para que serve o encerramento. Simplesmente para te trazer um treino específico, direto, barato e prático que você pode fazer todo dia um enceramento. Ao contrário de outros materiais que você teria que investir uma grana para obter o material, o equipamento para dar acabamento e um material para dar glaze, por exemplo, na cera você tem todo o benefício de ser um material mais acessível, de não precisar de muitos instrumentos para você dar acabamento, e ele é muito prático. Olha como eu faço uma correção na cera. É instantâneo, é muito instantâneo. Então isso aqui vai te poupar de errar quando você estiver fazendo o trabalho final. Então, Juliana, se você trabalha com resina, você não vai errar na resina. O lugar de você errar é aqui, ó, na cera. O lugar de você aprender também é aqui na cera. Isso te poupa muito, mas muito tempo, muito dinheiro também. A cera não vai te atrapalhar em nada você utilizar o conhecimento para o material final. O que eu reproduzo na cera vira exatamente o que eu reproduzo na cerâmica, por exemplo, na resina, por exemplo, no provisório e diversos outros materiais. Tá certo, Juliana? Então, a partir de hoje, Juliana, a minha dica aí para que você comece a fazer enceramento. Você só tem a ganhar. Só tem vantagens para você começar a treinar fazendo enceramento. Então, olha só. Finalizei aqui o volume palatino e olha agora como que está o nosso elemento. Ele está encaixado perfeitamente aqui no volume dos outros dentes vizinhos. E aí a gente segue agora com a individualização desses elementos, tá? Um ponto bem legal é que uma referência para você saber exatamente a largura de um dente é você utilizar a ponta da papila. Quando o paciente possui essa ponta da papila, ela vai indicar perfeitamente qual a largura que você deve definir para aquele elemento. Vocês sabiam disso? Amanhã você já pode fazer essa experiência. Observa aí. Vê se a ponta da papila não indica corretamente a largura que você tem que fazer o teu elemento, a tua restauração. Então aqui eu vou pegar a ponta dessa papila, olha só. E aqui eu tenho até a ajuda do freio para identificar onde vai ser a linha média do nosso paciente. Então aqui precisamos de outra cor, né, para a gente marcar mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho azul, verde, um grafite. Perfeito. Então olha só, ó, a galera tá falando que não sabia dessa informação. Show de bola. A Amanda tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva por pouco tempo, tá? Vai estar lá no grupo. Provavelmente amanhã a gente envia o link dessa aula e ela vai ficar salva por pouco tempo. Então aproveita que logo ela sai do ar. Então a partir dessa minha marcação, eu vou pegar o meu bisturi e eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Se eu tenho medo de errar na hora de fazer essa divisão, eu posso pegar uma caneta retro, ó, esse marcador permanente, caneta retroprojetora, e eu posso fazer o desenho da linha onde eu quero fazer esse corte. E aí eu vou analisar o seguinte: essa linha,
ela está paralela, olha só, ou ela está inclinada. Se estiver inclinada, perdemos o trabalho. Ela tem que estar paralela. A forma de eu observar se ela está paralela é numa vista dessa forma aqui, ó, por cima, tá? Quando eu olho assim de cima, eu vejo se ela está inclinada ou se ela está bem paralela. Aqui a gente quer uma linha bem paralela. Então vamos lá, definir essa linha média, individualizar esses dois elementos. Eu vou pegar o meu bisturi de lâmina reta e vou definir essa individualização, fazer esse corte mesmo. Então, olha só, ficou assim o corte. Agora eu posso trabalhar levemente, ó, na lateral desse corte, tirando um pouco mais de volume, deixando mais aberto. Fiz de um lado, faço do outro, e olha o tanto que é simples você fazer um enceramento como esse. Pronto, já fiz a individualização. Rápido, simples assim. Vou reforçar aqui a minha linha e tirar a marcação que deu errado aqui. Muito simples, galera. A partir daqui, eu quero encontrar o formato do meu dente. Então, como que eu faço para encontrar o formato ideal para o meu enceramento? Já que eu tenho um pouco a referência, já que eu não sei as características desse paciente, quais são as formas de encontrar um formato ideal para esse caso? Alguém sabe me dizer? Escreve aí no chat, por favor. Então, eu utilizo como referência o contorno cervical aqui, o contorno dessa papila, tá? Se ele é um contorno muito prolongado, tipo assim, eu vou utilizar uma anatomia mais triangular ou mais oval. Se ele é um contorno muito raso, tipo, ele nem não faz essa curvatura toda, aí eu vou dar preferência para um formato mais quadrado. Para o nosso caso de hoje, eu vou fazer um formato mais triangular. Perfeito? Então vem comigo, vem fazer esse formato. A gente vai agora definir as linhas de brilho, tá? E eu faço uma primeira linha de brilho para definir o formato. Depois eu faço outra linha de brilho, porque eu quero extrair a máxima definição do meu encerramento. Então, na primeira linha de brilho, a gente vai buscar o formato do dente. Então, eu vou fazer aqui na mesial, tá? Deixar a minha mesial mais reta. E na distal é onde eu dou uma curvada a mais, ó. Então, a minha distal, eu vou fazer ela mais curvada. Faça sempre o desenho antes de fazer o desgaste na cera, que o desenho ele vai te direcionar corretamente aonde você tem que trabalhar. Falta fazer a distal aqui do dente 21. Perfeito. Vou checar para ver se as duas estão no mesmo alinhamento, na mesma largura, no mesmo tamanho. Olha só. E agora eu vou começar a trabalhar então esse formato. Todo mundo comigo aqui, ó, trabalhando esse formato. Eu vou utilizar aqui um explorador para a gente fazer essa área de sombra, ó. Tudo que está além da linha de brilho vira uma área de sombra, tá bom? Então aqui, bem de pertinho aqui, ó, pra vocês acompanharem. Lembra que eu não posso fazer uma inclinação muito proeminente. Eu tenho que deixar essa região levemente curvada. A Sulamita falou, devagar, professor. Ô, Sulamita, temos aqui um prazo, um horário, mas eu vou fazer mais passo a passo para que você possa acompanhar aí, tá bom? Quem aí está conseguindo me acompanhar? Olha só, aqui tá bem nítido. Eu tirando esse excesso de cera, sem deixar essa região muito
reta, tá? Eu tento dar o máximo de curvatura para essa região. A região que eu falo, essa área de sombra que está além da linha de brilho até o ponto de contato. E o que eu fiz em um dente, eu tenho que fazer exatamente no outro. Deixa eu puxar o zoom aqui, o foco. Veio. A galera, então, produção, tá encerando junto comigo. É isso aí, muito bom ver vocês desenvolvendo a anatomia de vocês na prática. Imagine a transformação que você está obtendo em 1 hora de live, 1 hora de aula, e em 30 horas de conteúdo, 40 horas de curso. Dá um pouquinho de diferença, né, pessoal? Dá um pouquinho a mais de preparo. Olha só, então tenham cuidado. Lembra que os dois centrais precisam estar muito bem simétricos. Então eu preciso ter o cuidado de deixar cada uma dessas áreas de sombras exatamente iguais. A Juliana está perguntando, professor, essas são as linhas de brilho? Em todos os dentes marcamos a linha de brilho no mesmo lugar? Não, em todos os dentes, elas não são no mesmo lugar, tá, Juliana? Eu vou mostrar aqui o lugar onde nós marcamos nos centrais, mas tem módulos específicos para o lateral, para o canino, para os dentes inferiores e até os dentes posteriores também a gente faz essa definição, tá bom? Então tem módulo específico para cada dente. Saindo dessa linha de brilho dos centrais, que é o maior desafio, essa mesial, porque eu preciso estar exatamente com ela no mesmo tamanho, proporção e até na mesma inclinação. E a inclinação eu confiro aqui, ó, por cima. Aqui eu vejo exatamente se está na mesma inclinação. E se não estiver, eu posso corrigir aqui facilmente. Maravilha. Agora a gente vai para a linha de brilho da distal. Olha só. Vamos tirar aqui o volume de cima do dente vizinho, tá? Tirar esse excesso e trabalhar essa linha de brilho para dar esse contorno final para o nosso dente. Lembrando que o formato aqui vai ser um formato mais triangular. Olha só, formato mais triangular, tirando todo o excesso de cera que temos aqui. Olha como o nosso dente ele fica mais, já vai ganhando um formato mais ideal. Olha só. E ainda temos muita coisa para fazer aqui, hein? Mesial distal do outro lado também. Quem aí está comigo e quer ver esse enceramento finalizado? Já manda aí no chat para eu saber, hein? Manda aí no chat para a gente saber se você quer ver a finalização desse trabalho. Perfeito? Olha só, você já definiu a tua linha de brilho aí? Deixa eu ver a tua linha de brilho, se você já está definido. Ó, a galera tá falando ali, ó. Explorador. Qual o nome do instrumental? A Juliana tá perguntando. Muito bom. O nome do instrumental, esse aqui é um explorador, tá, Juliana? Pra galera que tá perguntando, um explorador. Ele é muito bom quando eu não tenho um troquel que sai, né? Um troquel de Geller, quando eu não tenho um troquel, quando eu tenho esse modelo mais rígido. Ele vai trabalhar muito bom, muito bem aqui essa região. Ele falou esse explorador parecido com uma coleta de raspagem. Né? Isso, parece essa sonda número 5, número 6. É muito parecido. Perfeito? Ó, tem muito conteúdo para a gente fazer ainda e a gente vai terminar esse encerramento amanhã, tá? Mas tem muita coisa para a gente passar hoje ainda. Calma.
Só que a gente não consegue terminar esse enceramento hoje. A gente termina ele amanhã, que estamos na metade do nosso enceramento, tem muita água para rolar ainda, tem muita informação para eu passar para você. Você sabia que desse macete das duas linhas de brilho mesiais aqui, vocês já sabiam? Olha só. Então vamos trabalhando aqui. Eu gosto de já ir trabalhando também um arredondamento desse ângulo disto incisal. Ó. Eu começo a trabalhar esse ângulo deixando ele mais arredondado e, consequentemente, abrindo essa meia com o lateral. Então eu venho com o meu instrumental aqui, agora estou usando um Lecron. Eu venho com o meu Lecron aqui até eu descobrir a minha meia distal. E eu faço isso nos dois lados, né? Para deixar os dois centrais ainda mais parecidos. Quem tinha dificuldade nos dois centrais? Uhum. Quem que tinha dificuldade nos dois centrais, com essa aula aqui já vai conseguir dominar muita coisa desses dois dentes. Aqui é a mesma coisa de eu pegar na sua mão, te mostrar cada detalhe, cada passo a passo, cada linha, cada sulco, cada textura. Ó, vamos limpar aqui também na cervical do nosso enceramento. Opa, deixa eu puxar o foco de novo. Veio. Vamos limpar cada excesso de cera que tiver para não deixar o nosso enceramento aqui com poluição visual, para melhorar a forma como enxergamos a nossa anatomia. E aqui agora é o momento de eu dar a simetria que eu quero nos meus dois centrais. Então eu vou trabalhando individualmente até que os dois tenham o mesmo volume, a mesma largura. Então, lembrando de onde a gente saiu, tá? É muito importante isso. Lembra que você saiu de uma parede sem formato nenhum e agora você já começa a vislumbrar aqui o teu central aparecendo. Então, o nosso primeiro formato já foi, linha de brilho que dá o formato. Agora a gente vai trabalhar a altura, né? Está extremamente alto esse nosso enceramento. Eu vou pegar aqui uma superfície plana, olha só, e vou fazer essa checagem. Quando eu faço essa checagem, olha como o meu enceramento está bem alto. A gente vai cortar em altura até que a ponta do canino ela toque na superfície plana também. Por isso que é legal você ter uma superfície plana. E aí você vai saber dimensionar corretamente a altura do seu central. Como o meu está bem alto, eu vou cortar, ó, cortando mesmo excesso aqui de cera. Tá? Já reduzi bastante. Agora eu vou checar para ver se está na altura ideal. Ó, o interessante também é que aqui eu consigo ver se tem algum desnível entre um central e outro. Então, a superfície plana é ideal para a gente fazer essa verificação. Então, o dente 21 ele está mais alto. Então, vou trabalhar aqui o volume, a altura dele individualmente. E vamos ver de novo, vamos conferir de novo. Você vê que agora está bem próximo de tocar o canino. Então, já chegamos numa altura bem bacana aqui. Fazer o último ajuste. E se por acaso você cortou demais, olha como é fácil você trabalhar com a cera. Você vai fazer um pequeno acréscimo aqui, consertando exatamente o ponto específico que você deseja.
Maravilha. De novo. Agora sim. Eu tenho apenas o ângulo disto incisal do dente 11 que ainda não chegou na altura correta. Vou aproveitar para tomar mais uma aguinha aqui, que eu já falei bastante. Quero ver você falando aí no chat se você está conseguindo acompanhar aqui a nossa aula, tá? E no final de tudo, a gente vai abrir um pouco o grupo para você enviar a foto do enceramento, tá? Quero ver a foto do enceramento de vocês. É uma forma da gente receber aí a foto do seu enceramento. Quero saber quem encerou junto comigo, qual que foi o resultado final. Então, quando a gente terminar o nosso enceramento, a gente abre um pouco o grupo e você envia lá o teu enceramento pronto, tá? Provavelmente depois da aula de amanhã. Olha só, agora eu cheguei na altura ideal. Agora eu tenho aqui, ó, a altura correta, a minha borda incisal bem definida. E por enquanto nós temos isso aqui, ó. Já está bem melhor do que inicialmente, né? Muito boa a sua aula, a Vera tá falando. Vera, tá só começando, Vera. Tem muita coisa para rolar ainda e a gente finaliza o nosso encerramento amanhã, com fazendo a textura, dando forma, dando aquele toque final, o brilho final que vocês sempre vê nos trabalhos que eu posto, nos encerramentos que eu posto. A gente vai fazer a finalização do nosso encerramento. Perfeito? Nesse ponto, aqui, olha só, eu tenho os meus dois centrais de forma muito bruta ainda. Então a gente começa a trabalhar o refino desses dois centrais, tá bom? Ó, vou puxar aqui o foco. Chegou. Agora, lembra que eu falei, eu mostrei, eu exemplifiquei, falei várias vezes, que tem muita gente que, para ela, isso aqui estaria bom, seria uma anatomia legal, mas aqui ainda falta muita coisa, gente. Lembra da superfície muito chapada? Como fazer para contornar isso? É as três inclinações que eu vou ensinar agora para você, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse central aqui, vou dividir ele em 3 terços, tá? Olha só. Eu tenho o terço cervical, o terço médio e o terço incisal. Agora, esses 3 terços, eles precisam ter esse abaulamento, tá? Ó, que vai desde a cervical até a borda incisal. Ó, vou puxar aqui o foco. Então, vamos lá. Vou puxar aqui o foco para a gente deixar a nossa inclinação mais natural, tá bom? Então, vamos lá. A primeira inclinação vai ser em direção à cervical. E aqui, pessoal, é onde a gente vê um diferencial muito grande. As pessoas estão extrapolando o volume da gengiva. Não existe isso. Aqui a gente precisa respeitar o volume dessa gengiva, tá? Para que a gente tenha uma naturalidade, a gente tem uma saúde gengival ali, aonde fica o contorno gengival. E depois a gente vai fazer a inclinação do terço incisal também. Olha só. Então esse último terço, ele vai dar esse abaulamento da minha face vestibular. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Então terço cervical, terço incisal inclinado e o terço médio, ele permanece da mesma forma, no mesmo alinhamento, no mesmo volume. Deixa eu mostrar a diferença entre um dente e outro. Tá? Será que faz muita diferença fazer essas 3 inclinações? Olha só. De um lado, olha do outro como está extremamente chapado. Se olhar por incisal, vai ter essa diferença.
Eu costumo conectar aqui, ó, no centro do dente, essas três inclinações, deixando o meu dente com a leve giroversão, muito sutil mesmo, e a gente pode observar isso no dente natural, tá? Olha como já vai remetendo para o formato natural, para a nossa naturalidade, que é o que a gente procura buscar, né? Que a gente está buscando, né? Quem aí tá acompanhando junto comigo? Tem uma galera encerando junto comigo aí, produção? Quem tá no mesmo patamar, não quero. Você tira só nas áreas de brilho? Não, eu não tiro aqui só nas áreas de brilho, eu tiro no volume mesmo, volume vestibular, tá? Então, eu vou fazer no dente vizinho aqui, para vocês verem mais uma vez. Então, olha só. Eu tiro aqui, ó. Quem perguntou? O Felipe. Felipe, eu tiro no meio do dente mesmo, volume. Volume vestibular. Olha como eu faço contorno gengival. Tirei no terço cervical. Agora eu vou lá para o terço incisal e vou fazer a mesma coisa. Certo, produção? Tá ficando muito bom. Eu só assistindo agora. Vera, depois você vai pegar a gravação da aula e vai fazer exatamente igual eu fiz aqui. Que o passo a passo ele acaba democratizando a forma como todo mundo chega no mesmo resultado final. Todo mundo é impressionante. Todos os meus alunos, eles chegam junto comigo no mesmo resultado final. Esse é o grande diferencial do método que eu ensino. Ó, o Ricardo falou que impressionante, professor. Quem sabe faz ao vivo. Fico imaginando o curso completo. Então, imagina se no gratuito já é assim, imagina no pago. Olha só, cada detalhe faz total diferença. Cada micro detalhe, cada linha faz total diferença para o resultado final. Então vamos lá. Vamos caminhar então para a nossa finalização da aula de hoje. Lembrando que nós vamos terminar esse nosso encerramento amanhã. Vai ter o refino dessa anatomia e vai ter a textura, que é o ponto alto da nossa anatomia natural. Vocês vão ver um passo a passo para fazer a textura de forma bem detalhada, bem prática também. Produção, quem está encerando pela primeira vez, consegue fazer um enceramento como esse? Consegue? Eu costumo dizer que quem encera pela primeira vez no meu curso consegue, já de primeira, fazer dente com cara de dente, que é uma dificuldade que todo mundo tem no primeiro enceramento. Você faz uma couve-flor, você faz um repolho, faz tudo menos um dente com cara de dente. Quem já encerou alguma vez e teve essa experiência? De fazer tudo, menos um dente com cara de dente. Olha só. Agora eu vou fazer a individualização desses dois elementos e a gente finaliza por hoje. Lembrando que amanhã tem mais, amanhã a gente tem a finalização desse encerramento, dando todas as características naturais para o nosso encerramento, tá? Amanhã tem refino das linhas de brilho, tem textura, tem definição da borda incisal, tem a face palatina para a gente fazer também. Tudo isso na aula de amanhã. Inclusive, amanhã vai ser aberta a oportunidade de você continuar essa jornada comigo, tá? Não apenas 3 dias, não apenas um mês, mas tem uma novidade que eu preparei aí para você continuar. Tem um aprimoramento contínuo. Tô dando spoiler aqui já, produção. Olha só, tô dando spoiler aqui. Então a galera já tá sabendo de primeira mão.
trabalhar um pouco mais a individualização. Produção, estou pensando aqui, será que essa galera interagiu legal hoje? Que se ela interagiu legal, acho que a gente podia fazer um sorteio para essa galera, hein? O que você acha? Sorteio? Será que o pessoal quer? Não, eu quero saber se eles interagiram legal. Como que tá as curtidas aí da nossa live? Deixa eu atualizar aqui. Olha só, olha a individualização aqui fazendo total diferença. Temos 200 pessoas assistindo e 77 curtidas. Bom, podia chegar a 100 curtidas pelo menos, hein, pessoal? Chegando a 100 curtidas aí, vamos abrir um sorteio e vai valer aqui um par de modelo, tá? Um parzinho de modelo para você treinar todos os dentes, ó. São 20 dentes aqui nesse par de modelo. 20 dentes individuais. E também uma cera, para você ter um material aí para fazer bastante enceramento. Certo? Então, eu paro o nosso encerramento por aqui. Deixa eu falar um pouquinho aí como que a gente poderia fazer esse sorteio, né? A galera tá dando curtida aí, produção? Tá aumentando? Aproveita aí para curtir e já se inscrever no canal. Olha só, quem aí chegou até aqui, quem teve o mesmo resultado que eu, deixa eu mudar aqui o fundo. Ó, eu vou deixar aqui o nosso encerramento. Quero saber quem conseguiu chegar até aqui. Vamos lá, galera. Quem conseguiu chegar até aqui? Lembrando que amanhã a gente finaliza com toda a característica natural. Amanhã é dia de textura, onde a gente dá aquele refino bem bacana para o nosso encerramento. Ó, eu quero, bora curtir, gente. Professor muito top. Conheci no Cota. A Ingrid tá falando. Ah, em Santarém e abriu Universos. Melhor palestra. Muito obrigado. Estive lá em setembro do ano passado, falando para 400 pessoas ao vivo. Que experiência. Esse ano já fui convidado novamente. Vou retornar lá no Cota para dar mais uma palestra, mais uma transformação lá para a galera de Santarém, Pará. Então, todo mundo chegou até aqui, ó. A galera tá falando ali, o Jorge, a Maria, a Tatiane, o Jefferson, Paula Lima. Eu não fiz, mas anotei tudo. Estou sem manequim. Juliana, a Juliana tá falando isso. Juliana, a aula vai ficar gravada mais alguns dias e você vai poder assistir novamente e praticar. Lembra-se disso. É importante você praticar para ter esse resultado aqui, ó. Seja sincero, galera. Você fazendo de forma livre, sabe? Mão livre, você chegaria a esse resultado parcial. Lembre-se disso. É um resultado parcial, tá? Amanhã a gente vai finalizar. Será que vocês chegariam a esse resultado parcial? Fazendo de forma livre, sem uma orientação, sem um passo a passo. Ó, a galera tá falando aqui que já passou de 100 pessoas sem curtidas em produção. Procede isso? Procede. É, muito bom. Então a mecânica vai funcionar assim, pessoal. Para ganhar, para você participar desse sorteio e poder ganhar, né, ter a chance de ganhar o par de modelo, que é isso aqui, e a cera, você, ao final dessa nossa aula, você vai lá no meu Instagram, tem a última publicação, é uma foto minha segurando o par de modelo e segurando a cera. Você vai curtir e comentar essa publicação, tá? Curte e comenta essa publicação. Você vai escrever lá a jornada da anatomia, ou você vai compartilhar um insight nessa publicação, algo que te marcou nessa aula ou na aula de ontem, tá? Vale um comentário e uma curtida. Se você comentar ou curtir, pode comentar quantas vezes quiser para você ter mais chance de ganhar esses prêmios, tá bom? Então, finalizando a nossa aula aqui, você vai lá no meu Instagram e comenta. Perfeito? Os avisos finais aqui, estamos nos encaminhando para
para os finalmente, deixa eu ver a galera. Ó, vou assistir completo. A Anne, desde Colômbia, muito bom ver que as nossas aulas estão ultrapassando as barreiras aqui, as fronteiras do Brasil, chegando na América do Sul. Eu quero a cera, eu quero conseguir fazer junto. A Neuziane está falando. Amanhã eu vou finalizar o meu junto com você, a Tatiane está falando também. Muito bom. O que vocês acharam da aula de hoje? Você pode comentar aqui no chat, quando eu vou passar aqui alguns recados finais. Então, vamos lá. Muito obrigado pela sua presença e participação nessa segunda aula. Foi uma aula prática, direcionada, né? Uma aula totalmente prática. Amanhã teremos nosso terceiro e último encontro, onde eu vou liberar o passaporte para o encerramento neurovisual, para criar casos com precisão e naturalidade. Esse é o coração da metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 18 anos. Você vai ter a possibilidade de continuar essa jornada, não apenas por 3 dias, mas a gente vai passar um longo período junto, desenvolvendo casos extraordinários. Será uma aula extremamente importante, então você não pode perder. Garanta que o lembrete está ativado. Depois a gente vai mandar lá no nosso grupo o link da aula e você vai ativar o lembrete. Lembre-se que essa aula vai ficar disponível por pouco tempo para você poder revisar, analisar direitinho tudo que foi passado. Mas eu recomendo você assistir ao vivo amanhã para poder interagir e tirar suas dúvidas em tempo real. A foto já está postada lá no feed. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a foto do sorteio, tá bom? Finalizando aqui os recados, vocês vão lá e vão comentar quantas vezes você quiser. Já aproveita, galera. É muito importante para a gente que você tire um print, garanta aí, compartilhe com a gente que você participou desse evento único. Você vai tirar um print da nossa aula, vai bater uma foto, se você está assistindo pelo computador, bate uma fotinho aí e você vai postar no Instagram e mencionar a gente, tá? Assim você está retribuindo todo o nosso carinho, não só meu, mas da produção, da nossa equipe, do Guto, dos demais colaboradores que estão fazendo essa jornada acontecer. Então, vocês me veem, mas tem uma galera por trás de mim fazendo tudo isso acontecer. Então, uma forma de você agradecer pela aula de hoje é você tirando esse print e mencionando a gente lá no Instagram, tá bom? Então, produção, mais algum recado importante antes da gente dar o tchau final? Não tá igual, mas tá quase. Você vai chegar lá. A Mariana tá comentando aqui. Juliana, vou até amanhã. O senhor não Ah, Juliana, ontem acompanhei e hoje também. Está sendo uma experiência única. perfeito, muito bom, Juliana. E ela falou o seguinte, muito interessante. A faculdade não ensina isso e não ensina e nunca vai ensinar, tá? A faculdade, ela forma pessoas na média. Você precisa buscar um conhecimento além da média para se destacar do mercado. Perfeito? O Vinícius falou, a aula foi muito esclarecedora. A metodologia ensinada é mais fácil e o resultado surpreendente. Muito bom. Alguém tá compartilhando? Amanhã estaremos juntos. A Carla tá falando. Obtive mais ou menos o mesmo resultado. O Carlos está falando. Muito bom, parabéns, Carlos. Amanhã a gente finaliza esse nosso encerramento. Muito top. Muito top. Fala daqui para Praia Grande. Um abraço. Um abraço aí para a galera de Praia Grande. Já estive lá uma vez e foi uma cidade muito legal. Certo? Galera, é isso. Ficamos por aqui. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Eu vejo todos vocês amanhã para nossa grande aula, a última aula da nossa jornada. Você não pode perder. Então, já compartilha o link da aula com alguém, chama a galera para o grupo para você participar junto comigo dessa nossa última aula. Até mais.